a vida me ensinou, isso que me alegra um montão. Esse excerto está nesse momento, né, da nossa formação, para que a gente compreenda um pouco, né, dessa questão de que nem todas as coisas no mundo estão determinadas, né, e elas podem ser mudadas, transformadas a partir, né, da nossa vontade e desejo de mudança, né? Então, aqui nós começamos com essa visão de não determinação dos nossos percursos formativos, né? Então, isso abre um campo de possibilidade para que nós sempre estejamos abertos às aprendizagens. Então, continuando, né, a nossa pauta formativa é promover orientações formativas sobre a observação de aula. Continuando para o próximo slide, o objetivo da formação é compreender a finalidade da observação de aula, refletir sobre a formação continuada do professor, discutir a organização do professor coordenador na elaboração de um planejamento para observação de aula, apresentar o protocolo colaborativo da observação de aula, reconhecer os momentos e etapas do planejamento da observação de aula. Então, esses são os objetivos que vão nortear essa formação de hoje. E para começo, passa para o próximo slide, nós vamos começar pela interação, né? Então, a nossa proposta aqui é começar com o que é o conhecimento prévio, né, dos professores coordenadores, o que vocês entendem, né, como observação de aula, e observação de aula para quê? Qual é a finalidade, qual é o propósito da observação? Dê a sua opinião no chat, que a Lilian, PCNP, está nos auxiliando, o Antônio e o Tiago estão observando as interações no chat, e vão fazer a leitura dessas interações que vocês irão contribuir nesse momento conosco. Então, eu vou dar uns 2 minutinhos, tá bom? Para vocês escreverem qual é a finalidade, para que serve a observação de aula dentro do projeto pedagógico da escola, e aí nós voltamos com a opinião de vocês e com as contribuições. Então, agora são 2 horas e 37 minutos, quando for 2h38, né, já deu, quando for 2h41, a gente retorna, tá bom? Então, 2 minutinhos aí para a gente avançar no nosso debate. Ixi, agora. Oi, Raquel. Posso ler o que tem aqui no chat? Oi, Lilian, por favor. Então, o Rodrigo falou que é auxiliar o docente em relação às dificuldades pedagógicas e norteá-lo caso necessário. Ótimo, Rodrigo. Excelente contribuição e vem muito a agregar com a nossa formação de hoje. Na verdade, a nossa trilha pedagógica de hoje vai muito nesse sentido, né? Do professor coordenador como formador, do professor coordenador como aquele que vai auxiliar os professores dentro, né, de uma organização escolar em que exista a possibilidade da observação de aula. E aí a gente vai debater um pouquinho sobre isso
no decorrer da nossa formação. Então, passando para a próxima atividade, para a próxima... Raquel, tem mais um, posso só ler o da Mariana? Pode, por favor. Para refletir... Opa, peraí que mudou. Para refletir e desenvolver ações pedagógicas mais adequadas para cada turma, aluno. Pensar em projetos pedagógicos, elaborar um projeto pedagógico da unidade escolar e auxiliar os docentes. E a Selma coloca: as observações em sala de aula norteiam as formações em ATPC, pois através delas podemos elaborar pautas significativas. Isso mesmo. Tem mais aqui, você quer que eu leia todas, Raquel? Leia, por favor, Lilian. A gente tem mais um minutinho. A escola Raul Antônio Fragoso coloca: boa tarde, observar a sala de aula para nortear a formação do trabalho do professor. E a Regiane, creio que a observação em sala de aula seja para que possamos refletir sobre o desenvolvimento da aula de cada professor, para poder orientar e também dar possibilidade de ver e disseminar boas práticas de cada docente também. Ótimo. É isso, Raquel, por enquanto. Obrigada, viu, Lilian? Agradeço pela sua participação e a todos os professores, coordenadores, professores que interagiram conosco nesse primeiro momento de formação. E todos que falaram nesse momento entram muito dentro do que nós construímos, né, e de pesquisa das orientações que existem sobre a observação de sala de aula, que é um tema muito importante para a atualidade, né? Então, continuando para o próximo slide, a nossa resposta entra muito de encontro, como eu havia dito, com o que foi observado, né, e trazido pelos professores coordenadores nesse momento de interação. A observação na sala de aula, ela tem a finalidade, o caráter, né, de formação do profissional, do professor. E esse, estando sempre em desenvolvimento, né, para melhoria e a qualidade do ensino e das aprendizagens. Então, no decorrer, né, de que nós estamos tratando nesse momento, a observação de sala de aula, ela entra num paradigma que é um paradigma formativo, né? O professor coordenador entra na sala de aula não como uma figura punitiva, uma figura que está ali para fazer um julgamento sobre a aula que está acontecendo no momento, né? Sobre a situação pedagógica, sobre o projeto pedagógico do professor, ou sobre, né, a atividade que está sendo encaminhada no momento em que o coordenador está em sala de aula fazendo essa observação. Mas ele entra como alguém que vai auxiliar, vai ajudar o professor no desenvolvimento das suas práticas pedagógicas, né? Então, essa primeira fala é muito importante, no sentido mesmo de nós deslocarmos o nosso olhar para uma questão formativa da observação de sala de aula. E quem é o responsável por essa observação? Né? Quem é o responsável por essa formação, por essa visão formativa? É o professor coordenador. Passando para o próximo slide, nesse momento eu peço, Tiago, para você passar esse vídeo, que vai endossar, só um minutinho, por favor, dá uma pausa. Volta para isso. Onde está o vídeo? Isso. Esse vídeo, ele traz uma contribuição à medida que faz a gente refletir que o professor, ele é aquele que detém o conhecimento dentro da sala de aula, dentro do seu componente, né, em específico, e o professor coordenador, ele é aquele que vai ter o domínio das didáticas, das metodologias, né, das abordagens, das formas diferentes de fazer uma atividade. Então, esse olhar de fora, né, que é do professor coordenador, pode auxiliar o professor no desenvolvimento das suas práticas pedagógicas e também no desenvolvimento da sua vida profissional.
pensando sempre nas melhorias, pensando nas potencialidades que esse professor apresenta dentro do espaço escolar, né, dentro da sua sala de aula, e também pensando, né, nas fragilidades, que às vezes uma atividade não funciona como uma sala, das fragilidades, às vezes, de um projeto pedagógico que não está funcionando dentro do espaço escolar, dentro de um contexto, de uma cultura escolar. Então, esse vídeo traz essas reflexões, e aí eu gostaria que o Tiago passasse agora, por favor, Tiago, para que a gente continuasse. O principal é entender que o conteúdo específico daquela área, o professor, ele tem que saber. Afinal de contas, ele estudou para conhecer todo esse conteúdo. Mas conhecer um conteúdo não significa que é saber colocar esse conteúdo no contexto do ensino. Ou seja, estou falando aqui de didática. Então, eu entendo que a contribuição do coordenador junto ao professor especialista é ajudá-lo a pensar exatamente nisso, como é que ele vai organizar, propor, encaminhar esse conteúdo que ele sabe junto aos alunos, de modo a fazer os alunos aprenderem cada vez mais. Claro que o que sustenta isso é a concepção de ensino e de aprendizagem que aquela determinada escola tem. Então, o coordenador, ele tem que trazer para o professor, refletir sobre essa concepção e articular aquilo que ele quer ensinar com essa concepção. Os caras pegam as coisas e deixam jogar. É sua ali de novo? Não, não é minha, mas... Como bem enfatizou no vídeo, né, trazido por uma professora coordenadora, especialista sobre o tema, nós temos uma visão, né, do professor coordenador como aquele que tem uma proposta didática muito clara. E essa proposta didática muito clara pode ajudar e auxiliar os professores dentro de um projeto, né, em comum e colaborativo dentro do espaço escolar. Então, nós estamos entendendo neste momento que o professor coordenador, ele é essa pessoa que vai ter essa visão, né, a visão didática, vai estar refletindo sobre o ensino, né, no sentido de melhoria das aprendizagens dos estudantes. Então, ele vai ser essa pessoa que vai fazer essa verificação, nessas observações dentro da sala de aula. E o professor vai ser, tem essa figura, né, de gestor do conhecimento dentro da sala de aula. Então, cada um no seu papel são elementos fundamentais para que as aprendizagens aconteçam. Passando para o próximo slide, nesse sentido, né, a visão que nós estamos trazendo é que o professor ele vai ter a oportunidade de sempre ter uma formação. Então, nós estamos falando de uma formação continuada do professor, que significa proporcionar o contato e a reflexão sobre potencialidades, né, o que tem de potente nesse professor, de que maneira que ele consegue engajar os estudantes, né, quais são os conteúdos, né, que ele está passando que traz vivências, experiências dos estudantes, e também das limitações de diferentes abordagens, né? Então, essas limitações, no caso, às vezes, né, a escola tem uma sala de aula que apresenta problemas de aprendizagem, uma quantidade de alunos que não estão aprendendo, né, e a gente pode fazer essa verificação pelas avaliações. O professor coordenador, ele entra, né, nesse sentido de trazer uma formação continuada e fazer interferências, né, não na aula, mas interferências no sentido de construção colaborativa junto com o professor, para que essas práticas sejam afinadas, né, melhores trabalhadas, no sentido de atingir os estudantes. Então, aqui a gente não está dizendo que o professor não sabe fazer o seu trabalho, que o coordenador vai entrar na sala de aula para fazer um julgamento do professor, né? O que nós estamos falando é que o professor, a escola vai refletir sobre, a partir do ensino, né,
das reflexões do ensino, nas potencialidades do professor, nas fragilidades que são encontradas dentro do espaço escolar, no sentido de trazer aprendizagens significativas aos estudantes. E para isso nós precisamos de estratégias, metodologias diferentes, didáticas e atividades que fortaleçam, né, o repertório do professor, pensando nessa formação contínua dentro do espaço escolar, que vai culminar no ATPC, né? Então, o professor coordenador, ele avalia, faz essas observações, e aí os PCNPs Tiago e o PCNP Rogério vão aprofundar melhor nesse tema, mas também o professor coordenador vai trazer uma visão, né, de estratégia para que as dificuldades sejam sempre sanadas, né? Então, passando para o próximo slide, nesse sentido, a observação de sala de aula sempre vai ser entendida como formativa e não avaliativa, né? Então, como havia dito antes, a formação, ela vai sim, o professor coordenador, fazendo os seus registros, né, fazendo as suas observações de sala de aula, vai trazer essas dificuldades para serem solucionadas nos ATPCs, né, nos momentos de formação dos professores. E aí, a partir dessa perspectiva, a ideia de estar sendo avaliado é sanada, né, por uma outra visão em que o professor coordenador trabalha em colaborativo junto com os professores. E trabalhar em colaboração com os professores significa que o professor coordenador vai se envolver com as práticas e as atividades, né, que estão circulando dentro do espaço escolar. E para que isso aconteça, pode passar para o próximo, a observação dessas situações pedagógicas, mas aí, Raquel, quais são as situações pedagógicas? Uma atividade pode ser uma situação pedagógica, uma apresentação dos estudantes, né, de um trabalho final, um seminário, uma exposição, enfim, teatro, tem várias possibilidades, né, para a gente pensar nessas situações pedagógicas. Elas são maneiras do coordenador envolver-se com o professor, né, à medida em que ele vai construindo de uma maneira construindo de uma forma com cumplicidade, né, o projeto ou a cumplicidade pedagógica, né? Então, nesse sentido, quando nós vamos pensar nas observações em sala de aula, ou nas situações pedagógicas, o professor coordenador, ele trabalha a partir de uma prática de formação, e essa prática de formação vem em encontro da colaboração com as situações pedagógicas. E aí os dois se fortalecem, né, as duas figuras escolares, né, que participam das aprendizagens dos estudantes, um de forma indireta, que é o professor coordenador, e uma de forma direta, que é o professor, colaborando. Olá, estão me ouvindo? Sim. Sim. Boa tarde a todos. Peço desculpas, pois tivemos um problema no computador da professora Raquel, e até ela conectar novamente, a gente vai dar sequência na formação, tá bom? Então, mais uma vez, desculpa a todos e vamos lá. Poderia passar para mim, por favor? Quais os elementos importantes a serem observados na observação de sala de aula? Bom, como todos sabem, perdão, acabei até não me apresentando, meu nome é Rogério, sou PCNP de História, tá, gente? Bom, então vamos lá. Quais os elementos mais importantes a serem observados na sala de aula? Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer
combinar com o nosso PC, né, com os nossos professores coordenadores, que nós vamos visitar a sala de aula deles, nós vamos fazer essa visita, e nós temos... Só um instante, por favor. Sei que aconteceu. Só um momento, por favor, mais um instante. Eu vou entrar aqui no seu. Vamos solucionar o problema, só um instante. Pronto. Deixa eu entrar no seu. A professora PCNP Raquel vai assumir novamente, tá bom, gente? Pessoal, desculpem pelo imprevisto, o computador deu um problema, ficou bem na hora do ATPC. Faz parte, né, desse momento que nós estamos vivendo de formações via online. Obrigado, professor Rogério, por ceder o seu computador nesse momento, para que nós consigamos continuar a nossa formação. Vou passar um slide, por favor, Tiago. Isso. Continuando, né, o que nós estamos falando, né, a cumplicidade do professor coordenador, né, a cumplicidade pedagógica é extremamente importante nessas construções, né, nas construções de situações pedagógicas em que estejam muito claro o propósito de aprendizagem dos estudantes. Então, o professor coordenador, junto com a figura do professor, vão pensar nessas práticas de ensino. Passa para o próximo. Então, o que o professor coordenador observa dentro da sala de aula? Né? O que é relevante para que se tenha uma boa observação baseada em fatos concretos para que depois a devolutiva seja bastante eficaz. Então, pensar na organização dos tempos, né, dos espaços, de como que o professor está organizando, né, o seu tempo dentro da sala de aula, nos espaços da sala de aula, né, como que os alunos se organizam dentro do espaço, organizar o objetivo da aula. Então, às vezes, por exemplo, o professor está dando uma atividade, por exemplo, sobre renascimento, né, as artes plásticas no renascimento. E aí as atividades não estão envolvendo esse mesmo objetivo de aula. E aí entra a figura do professor coordenador no sentido de auxiliar esse professor. Então, o próximo passo a ser observado é pensar a intencionalidade da atividade. Essa deve ser organizada e pensada previamente. Então, a intencionalidade, né, a clareza com que o professor vai trazer essas atividades é extremamente importante. Continuando, né, com o exemplo lá, nós estamos dando uma aula de artes plásticas do Renascimento. E aí o professor passa uma atividade em que os alunos tenham que fazer, pensar, refletir sobre o cubismo. Né? Lógico que tem uma certa semelhança, dá para fazer inferências e comparações entre essas duas, né, desses dois estilos de arte. No entanto, o propósito do professor atingiu, a sua intencionalidade atingiu um objetivo, né? Foi claro esse objetivo, os alunos conseguiram fazer essa leitura dessa inferência. O outro é possibilitar o desenvolvimento das interações do professor-estudante e o estudante com o estudante. E isso, quando nós vamos pensar aqui no caso, né, do professor com o estudante. Esse professor, ele interage com os estudantes se sentem à vontade de fazer perguntas, por exemplo, né, a interação entre os estudantes na sala de aula comporta um comportamento saudável entre ambos, existe conflitos. Todas essas percepções são importantes, né, nesse momento, para que o professor coordenador ele tenha embasamento no momento de dar a sua devolutiva. O próximo item é organizar ferramentas e materiais que apoiem o processo de ensino-aprendizagem. Levantamento de conhecimentos prévios. Então, comecei a minha aula. Aí eu fiz... Pessoal, o que vocês conhecem sobre esse tema?
E aí o professor, ele está utilizando, nesse momento, o currículo, né? Nós percebemos uma avaliação permanente dentro das atividades que estão ocorrendo dentro do espaço escolar. Todos esses elementos são importantes para que nós consigamos, né, trazer para o professor uma devolutiva que seja nessa perspectiva formativa, né, tentando trazer ao professor elementos e fatos, né, na devolutiva, em que seja construtivo para ambas as partes. Próximo. Então, nesse sentido, né, da organização mesmo dos professores, dentro das suas práticas de educação, de ensino e aprendizagem, a organização do professor coordenador pode ser, né, também elaborada a partir de uma documentação de registros, né, dessas observações de aula. E para isso, né, a Secretaria da Educação disponibilizou uma grelha. Nós trouxemos essa grelha para a nossa formação, mas essa grelha é a resumida. Tem a outra versão também, né, que está disponível a todos. Nós achamos interessante essa grelha mais resumida, porque ela comporta todos os itens que nós falamos anteriormente. E essa grelha, ela propicia ao professor um acompanhamento de sala de aula, baseada em fatos concretos, né, das atividades que são desenvolvidas, a documentação dos acompanhamentos como registro pedagógico, né? Então, o professor, coordenador, ele tem toda essa documentação organizada, que pode ser uma documentação que auxilia ele no desenvolvimento dos ATPCs, né? Com base no que ele observou, né? Dentro dos critérios que estão estabelecidos para essa grelha. E o acompanhamento, né, o professor, com base nos acompanhamentos da sala de aula, ele vai sendo elaborado a partir de um percurso formativo, né? Então, reiterando essa fala de que essa documentação, como sugestão, lógico, pode auxiliar o professor professor coordenador no caso, né, desses registros, né, de observação de sala de aula, trazendo uma devolutiva mais concreta para o professor coordenador, e além disso, sendo pontos, né, de observações que ele pode trazer para suas formações, né, não no sentido de colocar o nome de um professor em pauta, ou de trazer uma situação constrangedora, né, dentro de um momento formativo do professor, mas de elaborar reflexivamente, né, propostas metodológicas que vão auxiliar esse professor nas melhorias das suas práticas de aprendizagem. Próximo, por favor. Então, essa aqui é a grelha. Nós colocamos, né, no PPT, que nós iremos disponibilizar depois por e-mail, o link embaixo para aqueles que quiserem utilizar e não conhecem, né, esse documento. Lembrando que, para acessar, tem que fazer o login no Gmail, né, o e-mail profissional do professor coordenador, e aí vocês conseguem ter acesso a essas... aos itens, né, que compõem essa grelha de acompanhamento colaborativo da observação de sala de aula. Passando para o próximo. Nós podemos também entender que temos tipos de observação de aula diferentes, né, dentro do espaço escolar. Eu peço para alguém que está falando junto, fechar o microfone, por favor. Obrigada. Não, ainda estão falando. Por favor. Obrigada. A observação de sala de aula informal, né, que são essas observações em que se pode fazer uma visita curta, ou elas podem ser também verificadas a partir de uma conversa com o professor, ou conversas diárias com o professor. Essas conversas, né, de duração
bem curtas, elas podem ser elementos importantes para o professor coordenador, no sentido de observar, né, como é que o professor está lidando com seus projetos, né, de aprendizagem dentro da sala de aula, se ele está fazendo um projeto, se as suas atividades estão condizentes com o que está sendo colocado pelo currículo. Inclusive, o professor Rogério vai aprofundar melhor, as devolutivas, elas podem ser, inclusive, um momento dessa observação de aula informal. E aí nós temos o que é mais comum dentro do Estado, a sala de aula formal, né? Esse modelo, né, esse tipo de observação, ela é feita por visitas com determinadas regras estabelecidas, né? Então o grupo se reúne e vão estabelecer quais são as regras que vai envolver a observação de sala de aula, negociadas entre o professor coordenador e os professores. Ela tem relativamente frequência, né? Então o professor fez a sua observação, o professor coordenador entrou na sala de aula, daqui uma semana, passou uma semana, na outra semana ele vai entrar de novo para fazer esse acompanhamento, colocar um calendário, uma duração dessa observação é muito importante para o desenvolvimento, inclusive depois para a devolutiva. Bom, pessoal, passado todo esse percalço, passando por esses percalços aqui, eu vou agradecer de novo ao professor Rogério, e me desculpem pelo esse imprevisto no computador. E agora quem some daqui é o professor, o PCNP Tiago, de Educação Física, e depois o professor Rogério. Obrigado, Raquel, pelas suas palavras. Momentos de observações, né? Então, para você acompanhar o professor coordenador no seu trabalho, nós temos 3 pontos importantes, que é o antes, o durante e o depois. Antes, é importante definir um foco para essa observação. Então, temos que combinar, né, previamente com o professor a data e o horário que vamos estar observando a aula dele, para não pegar esse professor também de surpresa, né? Bem como o que será observado. Então, passar para o professor tudo que vai ser observado, mostrar a grelha também para esse professor, né? Para ele não... Lembrando que é um papel formativo e colaborativo, não é uma avaliação. Nós não queremos avaliar esse professor. E deixar ele bem ciente de tudo que nós vamos fazer em sala de aula, deixar ele bem calmo, tranquilo, na hora que for essa avaliação. Durante a observação, propomos a utilização do protocolo de observação, elaborado pela equipe pedagógica. Então, antes de tudo, a equipe pedagógica vai se reunir e vai montar essa grelha. Procure deixar o professor mais calmo e mais à vontade possível durante esse momento. Então, quando nós estivermos dentro da sala de aula, nós vamos se posicionar em um local que podemos olhar toda a sala. Temos um campo visual bem confortável. Não interferir na aula do professor, que é um ponto muito importante. Nós não estamos lá para interferir, né? Nós só vamos observar. Anotar o tempo que esse professor está realizando essas atividades. Registrar os pontos positivos, os pontos de atenções e também as evidências que esse professor está passando em sala de aula. Depois, combine com o professor um momento para realizar a devolutiva, que é o feedback, discutindo em conjunto os pontos observados, de acordo com a combinação prévia, que já foi combinado, destacando aspectos positivos
e aspectos para o desenvolvimento e aprimoramento. Então, como já foi falado, nós não estamos para avaliar, e sim para colaborar, melhorar ainda mais essa formação e ajudar esse professor. Que o objetivo nada mais é que o aluno. Então, agendar com esse professor o dia dessa devolutiva, também acompanhar o cronograma que foi estipulado anteriormente e sempre visando quem? Visando o aluno, melhorando a prática desse docente, automaticamente melhora o conhecimento desses alunos. E agora eu passo a palavra para o meu amigo Rogério, PCNP de História. Boa tarde a todos. Meu nome é Rogério, sou PCNP de História. E eu vou apenas acrescentar algumas coisas que a Raquel me pediu e o professor Tiago também. Bom, a Raquel falou praticamente tudo, né, sobre observação de sala de aula. Ela disse que o especialista era eu e o Tiago, mas a especialista é ela, gente. Bom, assim, duas coisas que eu gostaria de acrescentar. É exatamente na questão do feedback ao professor. Nós temos que ter o maior respeito ao dar o feedback ao professor. Da mesma maneira que você marcou com ele de assistir a aula dele, você vai ter que marcar com ele para dar esse posicionamento, o feedback da aula dele. E com esse respeito que você teve antes também. Pois muito professor, ele fica assustado com a presença do professor coordenador em sala de aula, porque ele acredita que será um feedback de punição. E não é bem isso. Você não vai dar o feedback dele punitivo. E sim, você vai acrescentar para ele a melhor forma dele dar a sua aula naquele momento com aquele tema, tá? Então, você marca com o professor, você leva ele numa sala tranquila, onde vai estar só você e ele, e você vai utilizar as melhores palavras possíveis para não ofender esse professor. Onde você vai colocar que ele poderia, por exemplo, ter utilizado outras formas de apresentar um determinado tema, né? Onde que talvez esse tema ficaria mais claro para os alunos. Então, você observou esse pequeno problema, esse pequeno deslize, mas você não interferiu na aula dele naquele momento, você esperou o momento certo, o momento do feedback, e usou palavras dentro daquele tema e profissionais para dizer a ele que ele poderia ter usado uma outra vertente para explicar o mesmo tema. Tá certo? Então, tudo isso é muito importante. Você não ofender o professor, pois o especialista é ele. E você tem que respeitá-lo nesse momento também. Agora, outra coisa que nós temos que tomar o máximo de cuidado. Existem duas formas de você observar a sala de aula. Você pode observar na maneira direta, como a nossa professora Raquel falou, o Tiago falou e eu também, né? Você marcando com ele, indo até a sala de aula dele, é a forma direta de você assistir a aula dele.
Ou você também pode fazer de forma indireta. Como seria essa visita indireta? Uma visita muito simples, como, por exemplo, você está passando pelo corredor da sua escola e você para cumprimentar o professor. Você, olá, professor, como você está? Tudo bem? Bom dia aos alunos, boa tarde aos alunos. Ou seja, você passou ali, cumprimentou ele, cumprimentou os alunos da escola e você parou um momento ali para conversar com ele. E aí, professor, o que aconteceu aquele dia? Que você saiu um pouco apressado? Ou seja, puxa uma conversa com o professor e nesse momento o seu olhar profissional, pedagógico, de coordenador, você vai conseguir observar a sala de aula. Você vai conseguir observar o que está na lousa. Você vai conseguir observar o posicionamento da sala de aula e toda o que está acontecendo naquele momento. Né? Se os alunos estão sentados de formas organizadas, se está em grupo, se a sala está um pouco bagunçada, se o tema que está na lousa tem a ver com o tema que toda a Secretaria da Educação tá passando, se ele está seguindo o cronograma. Ou seja, essas visitas indiretas que para muitos parece que o coordenador está apenas passeando pelos corredores, que ele não tenha outra coisa para fazer, está enganado. O coordenador, nesse momento, ele está depositando o olhar pedagógico naquela sala de aula, com aquele amigo professor. Entenderam? Isso é muito importante. Eu acho que é mais importante ainda do que a visita marcada. Porque com a visita marcada, o professor, que também não deixa de ser importante, mas essa visita marcada, o professor ele sabe exatamente aquele dia que você vai lá e ele prepara a melhor aula possível do mundo. É óbvio que a gente vai ficar feliz, pois ele preparou aquela aula maravilhosamente bem. E é onde que nós temos que falar para ele, falar assim, olha, professor, essa aula que nós vimos que você preparou, que você estava lá e deu essa aula maravilhosamente bem, você espera como coordenador que ele continue em todas as outras aulas, de todas as salas que ele dá aula. Né? E é isso que no momento do feedback que está aparecendo aí na tela para você, que você vai falar para o professor. Fala assim, olha, professor, parabéns, sua aula é excelente. Eu espero de todo o coração que todas as aulas sejam assim que o senhor dá, porque o senhor é um excelente profissional. Perceberam? Então, você vai falar para o professor sempre essas palavras de apoio, que ele é um bom profissional, que a aula dele foi excelente preparada. Então, o que acontece? É nesse momento que toda a didática do professor que ele utilizou, ele vai falar assim, puxa vida, que bom que o meu coordenador falou isso para mim. E você está erguendo toda a moral desse professor. E todas as outras aulas serão com certeza dessa forma. Então, o seu feedback é muito importante. Mais uma coisa, pessoal. Eu ouvi no começo de tudo que toda vez que você assiste a aula de um professor, que você marcou com ele, seja uma visita direta ou uma visita indireta, você vai levar esse assunto ao ATPC ou HTPC, como algumas escolas falam. Gente, muito cuidado ao levar o tema de uma observação de sala de aula no HTPC. Você não
pode expor a aula desse professor numa reunião. Você está expondo esse professor. Então, se você vai levar o assunto sobre observação de sala de aula, não cita o que você diretamente, tá, gente? Diretamente, não cita o nome desse professor, não expõe a aula, não diga que horário você assistiu essa aula, se foi de manhã, se foi de tarde, se foi de noite. Toma cuidado, cite outro exemplo. Se você é uma pessoa que tem experiência há muito tempo, você fala que você observou isso num outro momento, numa outra escola, seja político. Não exponha o professor da sua escola no ATPC. Entenderam? Então, por favor, tomem o máximo de cuidado no ATPC para falar sobre observação de sala de aula. E lembre-se, para dar o feedback ao professor que você assistiu, por favor, seja numa sala, só você e ele, e sem interrupções. Isso é muito importante para o professor. Ele vai se sentir muito importante. Faça um documento, mostre para ele, mostre a digitação que você fez dessa observação, mostre a sua grelha, mostrando os pontos principais, falando para ele, olha, professor, sabe aquele momento que você falou do Brasil, que você estava explicando sobre a região sudeste? Então, o que o senhor acha de acrescentar na sua aula Y, Z e X também, naquele momento específico? Provavelmente a sua aula vai ficar muito melhor do que o senhor já estava dando. Entenderam, gente? Como disse o Tiago, o foco principal é o aluno, sim. Mas não devemos deixar o professor sozinho. Nós temos que ter um olhar pedagógico para ele também. Ele é nosso amigo, ele é nosso colega na escola. Entendeu? Ele é tão importante quanto o aluno também. Vamos dar todo o apoio para esses professores. Eles precisam da gente. Vamos olhar para ele carinhosamente e dar todo o apoio, dar o feedback, dar o auxílio, escutar o professor. Quando você for falar com ele, naquele momento que eu disse, na sala, sozinho lá, você vai dar um feedback para ele, ou com o seu outro amigo coordenador junto. Antes de começar a falar, escute o que o professor tem a dizer. É muito importante, pois ele é o linha de frente. Ele é o cara que está lá na sala de aula. Ele é a infantaria. Então vamos ouvi-lo. Ele vai dizer para você, ele vai desabafar com você. Praticamente o coordenador também é um psicólogo, né? Vai ouvir o que o professor tem a dizer. Separe esse tempo para você e ele. E ouça, é muito importante ouvir os professores. Eles vão dizer todos os problemas da escola ou específica daquela sala. Tá ok, gente? É exatamente isso que eu queria falar para vocês. Agradeço. Praticamente a nossa amiga professora Raquel, ela deu uma explicação maravilhosa sobre observação de sala de aula. Perfeito. Assim como o Tiago também, que é o nosso PCNP aqui de Educação Física. Tá, gente? Bom, aqui está o próximo slide que eu vou passar para a nossa professora Raquel também. Ela só vai dar umas pequenas pinceladas aqui sobre a observação.
Oi, Rogério. Seu microfone está fechado. Pessoal, retorno para continuar a nossa formação, nosso momento de interação. Como eu havia dito, estou falando aqui do canal do professor do PCNP Rogério, por conta de um problema que nós tivemos aqui com outro computador que eu estava utilizando. Então, nesse momento de interação, vou pedir para a Liliana colaborar de novo conosco, para esse momento de interação. Volta no slide, por favor. Saiu do Isaac. Nesse caso, qual o papel do professor coordenador no momento do feedback sobre a observação de aula? Então, nós vamos pedir para que vocês deem a sua opinião no chat, e aí nós vamos fazer no mesmo esquema, né? 3h28 nós retornamos com os feedbacks, e aí, Lilian, se vir antes, né, escritas antes, você já pode assumir e falar quais são as contribuições dos professores coordenadores, tá bom? Tudo bem, Raquel. Bom, eu vou começar a ler o chat, né? A Escola Manuel da Nóbrega falou: dar sugestões sobre práticas de aula, elogiar aqueles que são boas, aquelas que são boas, e aconselhar aquelas que precisam melhorar, fazendo de forma amistosa e companheira. O Rodrigo colocou o quê? É de orientação mesmo, elencar os pontos positivos e buscar soluções para os negativos. Ouvir o docente e acolher. Obrigada, Rodrigo. Sala de aula. Tem mais alguma contribuição, Lilian? Apareceu uma agora, Raquel. O papel da escola Raul Antônio Fragoso. O papel do coordenador no feedback é dar a devolutiva formativa para o professor, mostrando para o mesmo sugestões e elogios para a sua prática. Só essas por enquanto. Desculpa, eu perdi o nome do professor coordenador. Qual que é o nome dele? Não, é da escola, Raul Antônio Fragoso. Isso. Obrigada. Apareceu outra, Raquel, da escola Regiane do Carmo. Orientar e sugestionar sobre as práticas observadas de forma amável, colaborativamente. Muito bem. Muito bem a todos os participantes. Se tiver mais algum, Lilian, a gente está com um tempinho, você pode ler também. Tá bom, Raquel. Por enquanto, são só essas mesmo. Obrigada, Lilian. Imagina. Passando para o próximo, né? Dentro dessa perspectiva que nós estamos apresentando, nós fazemos, né, que o professor coordenador, no momento do feedback das observações de aula, ele pode encorajar, trazer as suas observações, ouvir, como foi bem enfatizado pelo PCNP Rogério, apoiar o professor, refletir sobre as suas práticas, analisar as práticas que são potentes nesse professor e mesmo aquelas que são frágeis, discutir sobre, né, as práticas de aprendizagem, as práticas de ensino, que nesse caso é muito importante,
organizar, né, as atividades junto com o professor, ou um projeto que vai auxiliá-lo no desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes. E o principal, que foi bem enfatizado também aqui nessa formação, é ser flexível e acessível aos professores. Então, nós sabemos, como bem disse o PCNP Rogério, de que o professor coordenador, ele é essa pessoa, essa figura, né, que deve ser acessível ao professor, mas também trazer essa flexibilidade trazendo nessa perspectiva de um olhar formativo. Agora eu vou passar a palavra para o PCNP Rogério, e depois eu retorno. Bom, boa tarde novamente. Eu gostaria só de pedir o Tiago, nosso amigo, voltar um pouco a tela, e nós vamos falar na questão do ser flexível. A flexibilização com o professor, ela tem que ser muito dinâmica. Ou seja, você tem que, acima de tudo, para ser flexível, você tem que ouvir o que o professor tem a dizer, né, naquele momento. E ao ouvir, você encoraja, você apoia, você reflete junto com ele, você discute e organiza a sua aula. Ou seja, ele vai dizer para você, principalmente se você apontar ao professor que ele poderia ter feito diferente, ele vai argumentar. E essa argumentação é onde você tem que ouvi-lo e você também vai colocar a sua posição. Você vai falar assim, olha, realmente, só um instante, por favor. Todos estão me ouvindo, gente? Estão? Alguém se posiciona para mim, por favor? Porque parece que não estão me ouvindo. Sim, Olá. Sim. Olá, que bom. É o meu microfone aqui que parece que está dando problema, tá, gente? Se vocês não estiverem ouvindo, por favor, avisa, por favor, tá? Meu microfone que está dando um probleminha aqui. Então, ao ser flexível, você escuta o posicionamento desse professor, né? Ele vai dizer para você, ele vai querer argumentar para você, e você mostra para ele, reflete junto com ele, que ele pode mudar, ele sempre pode mudar e para melhor, ele nunca vai mudar para pior, tá ok? Passa para mim, Thiago, por favor. Bom, essa é a parte que eu acho mais importante, que é a sua devolutiva. Depois que você deu a devolutiva para o professor, né, você marcou com ele, perdão, para assistir a aula dele, você se posicionou numa maneira discreta na sua aula, na aula dele, você só interferiu na aula dele se ele pediu uma opinião para você, mas você foi discreto ao dar a sua opinião dentro dessa aula, você observou, fez anotações, daí você marcou com esse professor para dar o feedback. Você foi lá, deu feedback para ele gostou, ele achou legal, vocês sentaram, refletiram junto, às vezes nem tanto, às vezes ele nem gostou muito, mas é o seu papel de coordenador, você tem que dar esse feedback, tal. E aí? Só ficou nisso? Você deu o feedback e tudo certo? Acabou ali a sua visitação em sala de aula, acabou o seu papel de coordenador, você não vai fazer mais nada, falou assim, já anotei tudo aqui certinho, ele assinou o documento que eu assisti a aula dele, você faz uma reunião com a sua gestão, com a sua direção da escola, você explicou tudo certinho? Não. Isso não acaba aí. Por quê? Porque você vai novamente, pode passar, Thiago, por favor? Isso, você vai novamente assistir a aula desse professor, para ver se essas mudanças realmente foram concretizadas. Se ele
gostou, se ele aderiu ao que você disse. E se os alunos se comportaram diferente agora nessa aula. Se a aula está mais dinâmica, se a aula ficou mais legal, se o professor está mais à vontade ao explicar sobre aquele tema. Entenderam? Então, tudo isso, gente, o acompanhamento é diário. O acompanhamento de uma sala de aula tem que ser constante. Você marca com o professor para assistir a aula. Você marca com o professor novamente para dar o feedback. E você vai marcar novamente com o professor para ver se houve a mudança, se isso está acontecendo de fato. Entenderam? Então, tudo isso é muito importante. Tá certo? Só um momento, por favor. Vamos lá. Perdão, gente, deu um problema aqui, eu vou voltar. Enfim, o que acontece? Lembra quando eu falei para vocês que nós temos que tomar o máximo de cuidado ao falar no ATPC sobre os professores que você acompanhou a aula? Então, é nesse momento que você vai ter que tomar o máximo de cuidado mesmo, para não expor o professor. Você vai dizer que você viu e assistiu aquelas aulas numa outra escola, num outro momento da sua carreira. Mas, enfim, você pode fazer da seguinte maneira. Você vai dizer no ATPC que você observou as aulas dos professores, de todos os professores da sua escola, e você observou as boas práticas de cada aula. E essas boas práticas têm que ser divididas com o grupo de professores, onde o professor de geografia que deu a aula no primeiro B, ele usou de boas práticas que você observou, e você fala para o professor de história: olha, as boas práticas utilizadas pelo professor X de geografia no primeiro B também pode ser utilizada por você, professor de história, no segundo ano, porque ele utilizou desse material, desse recurso. Ou seja, essa troca de informação dentro do ATPC, dentro do HTPC, é de extrema importância. Então, tomem isso como uma dica nesse momento, onde que você pode compartilhar com os seus professores, tá bom? É óbvio, né, que o professor Tiago está aqui me lembrando que essas boas práticas só podem ser compartilhadas também mediante autorização desses professores, né? Você vai conversar com eles, né? Fala assim: olha, você me autoriza a dizer que eu vi a sua aula aí, e eu vou citar essa aula que eu achei maravilhosa que você deu, né? E eu quero citar no ATPC, no HTPC, e vai ser só elogios para você, né? Tem que ser político nesse momento, né, gente? Vamos lá, por favor, professor Tiago. Bom, enfim,
chegamos ao fim aqui. Né? Gostaria de dizer se tem alguma pergunta, se alguém tem alguma dúvida ou não, gostaria de colocar alguma coisa, né, que foi no chat e a gente não respondeu, a gente pode, num outro momento, tá respondendo a todos os coordenadores e professores, né, da nossa equipe também. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando com todos vocês, principalmente a PCNP Raquel, ao PCNP Tiago, a PCNP Lilian, que ficou no chat, ao Antônio e a todos que estão nesse momento acompanhando a gente. Peço desculpa pelos problemas técnicos que nós tivemos, tá? Infelizmente, a nossa tecnologia realmente prega essas peças na gente, e agradeço muito, muito, muito que todos que acompanharam aqui, tá bom? Um grande abraço, um forte abraço a todos. Vou passar a palavra agora nesse momento para a professora Raquel. Bom, agora nós vamos para as dúvidas, né? Um momento de interação com os professores coordenadores que estão presentes, as indagações, inclusive, também dos professores. Então, tem uma escola, Lilian? Oi, Raquel, eu acho que é o Regiane que está com a mão levantada, deixa eu ver. Isso, é Regente Feijó. Ah, Regente Feijó, isso. Podemos... Eu tenho uma dúvida. Em relação à observação de sala de aula, o professor pode se recusar a participar? Ele pode se recusar que eu observe a aula? Bom, ótima pergunta. Com quem que eu falei, por favor? Regiane. Regiane, ótima pergunta. Você é professora coordenadora, Regiane? Isso. Regiane, dentro das atribuições do professor, né, existe essa questão do percurso formativo, né? Então, o coordenador, ele é essa figura que vai ser, né, quem vai propiciar esses momentos formativos para o professor. Então, a observação de sala de aula, ela faz parte da atribuição do professor coordenador e estar em constante formação é uma atribuição do professor que está dentro da sala de aula. Então, existe, né, uma possibilidade de abertura de diálogo, que é o que nós aconselhamos, né, como sugestão, no sentido de os dois estarem elaborando, inclusive, esse momento, em que você, no caso, entrará como professora coordenadora que irá observar a sala de aula. Né? Eu não vou dizer nem sim e nem não, no sentido de uma possibilidade mesmo de abertura para o diálogo com esse professor. Eu acho que isso é o mais importante. Então, o professor se recusou, não quero que você entre na minha aula. Você pode abrir, né, uma formação, por exemplo, sobre observação de sala de aula, trazendo os professores para contribuição, para colaborar com esse percurso em que a escola deve, né, cumprir no sentido de melhoria da aprendizagem do ensino. Regiane, eu respondi a sua pergunta? Mais ou menos. Mais ou menos. E porque o que faltou? Vai, 50%. É porque, na verdade, a gente trabalha com uma gama de profissionais muito diferentes. Cada professor tem um pensamento, encara a sala de aula de uma forma diferente. Sim. E eu vejo uma resistência, sim, em relação à observação em sala de aula de alguns professores. Uma resistência bem forte, né? Inclusive, eu já recebi até assim, você vai observar minha aula, mas onde na lei está que eu sou obrigada a permitir? Porque mesmo que a gente mostre essa questão do caráter formativo, da colaboratividade, né, que nós estamos lá para ajudar, muitas vezes alguns professores ainda enxergam, eles veem como se nós estivéssemos indo vigiar, é o termo que alguns até chegam a usar. Então, assim, eu queria saber se tem alguma forma, né, não sei,
disso partir diretamente da diretoria de ensino para os professores. Assim como vocês estão fazendo uma formação conosco hoje, fazer uma formação com os professores também, para que eles entendam que esse processo não é uma coisa que o coordenador impõe, mas é uma coisa que é da rede e que faz parte do processo de desenvolvimento de aprendizagem. Porque às vezes quando vem da SEDUC ou da diretoria de ensino, eles enxergam de uma forma um pouco mais ampla do que quando vem direto do coordenador. Sim, faz todo sentido o que você está trazendo para nós, Regiane, porque também fomos professores coordenadores que passamos por esses desafios, como você está colocando. E trazer essa ideia de fazer uma formação, né, para os professores sobre, né, observação de sala de aula é muito importante, né, essa sua sugestão, e nós aqui no Núcleo iremos conversar a respeito, para que a gente consiga atender mais essa demanda também. Agora, pensando no que nós trouxemos hoje como formação, Regiane, é importante que na escola a gente traga essa visão, que é a visão do percurso formativo, né? E uma visão que estabeleça com o professor um sentido de ensino-aprendizagem que esteja voltado para a colaboração, né? Então, um passo, né, de cada vez, né? Então, acho que, de repente, trazer uma estratégia, né, dentro da escola, da unidade escolar, no caso que você está trazendo, né, diante dessas dificuldades que você colocou, trazer essa visão colaborativa, né? Então, eu não vou entrar dentro da sala de aula no sentido punitivo e avaliativo, né? E aí a gente tem um percurso, né, de uma visão avaliativa em que passe pelo julgamento, né, passe pela punição, pela desvalorização, inclusive, da carreira do professor. Então, a gente tem vários percalços aí que são relevantes, né, no momento em que nós vamos dizer que vamos entrar na sala de aula para observar. Mas trazer também um lugar em que, no ATPC, como colocou o PCNP Rogério, que as boas práticas que foram observadas sejam enfatizadas no sentido de impregnar mesmo o ambiente escolar. E no sentido dos professores também se sentirem motivados, né, a participarem desse engajamento, né, desse engajamento escolar, que todos estão envolvidos nas melhorias. E a observação de sala de aula é um passo importante nesse sentido, né, no sentido de que o professor coordenador, ele entra, às vezes, até como uma pessoa que vai olhar o projeto e vai auxiliar na elaboração de projeto. No sentido de que o professor coordenador, às vezes, vai ser a pessoa que vai olhar para a atividade e falar assim, professor, se você, de repente, dá espaço para os alunos falarem mais essa atividade, vai funcionar. Essa percepção, trazer essa percepção para dentro da escola, vai diluindo essas resistências, né? Agora eu respondi, Regiane, a sua pergunta? Respondeu sim, obrigada. Obrigada a você pela sugestão e pela participação. Lilian, mais alguém com a mão levantada? Oi, Raquel. Não tem mais nada, nem no chat. Tá certo, então. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês todos, pelas contribuições, a todos os professores coordenadores que nos auxiliaram nesse momento formativo, trazendo as suas contribuições. Muito obrigada pela pergunta, Regiane, trouxe bastante discussão, né, para o nosso momento, no sentido profícuo da palavra, né, de discussão, e nós ficamos por aqui hoje. Agradeço ao PCNP Antônio por estar no chat, muito obrigada, Lilian, por estar no chat nos auxiliando, Tiago, PCNP, e o PCNP Rogério. Nós nos despedimos aqui neste momento, até breve, um abraço a todos, muito obrigada.